Esse vídeo é para você que é empresário e não consegue organizar o financeiro da sua empresa, porque você não consegue sair do operacional, né? Então, eu vejo que é uma dor muito frequente nos empresários que eu atendo aqui. Por isso, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é mentora de líderes de negócios, que vai mostrar para a gente que como que a gente pode organizar a operação de um negócio para que o empresário faça o papel de empresário, né? Porque muitas vezes o empresário está fazendo o papel do faxineiro do negócio, né? Ou fazendo um papel que não é o dele e o negócio está sem gestão e ali vem todos os problemas. E quando eles entram aqui no meu trabalho, por exemplo, não dá conta de fazer a organização financeira, porque não consegue priorizar isso, não consegue olhar para isso, fica atolado em serviço, né? O meu nome é Rafael Recidive, eu sou autor do livro O Poder da Clareza Financeira e eu ajudo empresários a viverem em paz com as finanças. Então, já falei demais, né? Débora Monte, seja bem-vinda aqui nesse bate-papo. Você pode se apresentar, fica à vontade aí. E a Débora vai contar histórias aqui para nós hoje, né? Histórias de sucesso de empresários que conseguiram aí ter um pouco de paz, né, Débora, nos seus negócios aí, crescer. Fica à vontade aí, a palavra é sua. Boa tarde, Rafael. Muito obrigada. Eu sou a Débora Montes, eu sou sócia proprietária da SOAP Soluções Empresariais. Há 23 anos que eu tenho um propósito de impactar positivamente empresas, pessoas e negócios. E já venho fazendo isso, né, ao longo desse tempo, e já vivi muitas histórias no varejo, na parte de empresas de serviços, empresas de marketing, de TI. Enfim, a equação do impossível sempre será resolvida. Se ela não for resolvida, Rafael, é porque a pessoa não quer mesmo. Aquele líder, aquele empresário tem que querer muito sair desse que a gente chama de ficar correndo atrás do rabo. E não expande, não cresce o seu negócio. E crescer dói muito, né, Rafael? Com É uma certeza. parte de mentalidade empresarial que o empresário tem que entender que crescer é necessário. Ou seja, se ele ficar fazendo as rotinas operacionais, ele não vai conseguir ir para a estratégia, que a gente chama de estratégia. Então, vamos dar um exemplo mais simples aqui. Um ramo de alimentação. Se ele é empresário, sim, mas ele já tem encomenda suficiente, por exemplo, se for confeitaria, se for o ramo de salgados, ele já tem muita encomenda e está trabalhando sozinho, por exemplo. O que ele tem que parar? Ele tem que parar urgente e estruturar o seu pilar fundamental, que chama-se gente. Contratar pessoas que ele possa formar, né, para ele dividir nessa mão de obra. Isso aí é gestão de pessoas. Então, se ele cresce, ele vai precisar de uma estrutura, concorda? De pessoas. E aí ele vai estruturando o financeiro, porque ele vai precisar investir em equipamentos, provavelmente, né, Rafael? Insumos. E ele tem que traçar as estratégias que ele quer. Quanto que eu quero faturar a mais, quanto de pessoas eu vou precisar, quais equipamentos e quanto que eu vou ter que aumentar para me ter um lucro, né? Porque não existe empresa nenhuma que não vive de lucro. Elas vivem de lucro, senão elas vão ser descontinuadas. Se ela ficar trabalhando só para atingir o que a gente chama de ponto de equilíbrio, que é o que entra, ela paga. Então, a empresa, num ciclo aí de 1 ano e meio, 2, ela tem que passar para o outro patamar, que chama-se lucro. E a minha mentoria que eu trabalho são nos 3 pilares: gente, gestão, que leva a resultados incríveis, que é a grana, né? Uhum. E aí eu queria entender de você, assim, como que é o perfil dessas pessoas que não conseguem se organizar, se é o mesmo que eu vejo quando eu começo a trabalhar. Perfeito. Principalmente o pequeno, né, que é dono de uma lavanderia e fica passando roupa, porque não consegue contratar gente e reter esses talentos, né? É o dono de uma clínica odontológica, que é dentista também, não dá conta de ser empresário, e aí fica atolado no atendimento. Então são esses profissionais, né? E aí, Débora, você tocou num ponto muito importante, você falou uma palavra-chave, mentalidade. Eu queria, assim, primeiro, é esse público mesmo que você encontra aí? É mais ou menos isso? Eu encontro sem mentalidade para ser empresário. Esses são os que eu encontro. Ele ainda fica achando que contratar pessoas para aumentar a sua estrutura, para ele poder
ir trabalhar com o que dá mais lucro para ele é um gasto. Então, isso é falta de mentalidade empresarial. Não é gasto, gente, isso é investimento, é custo que você vai tirar Exatamente. quando você for cobrar, fazer seu preço de venda. Pode ser do seu serviço ou produto, né? Quem paga o Então, salário do quando funcionário é ele mesmo, né? Então, e se ele não trabalhar essa mentalidade, que eu vou crescer, eu preciso de estrutura, e também tem a questão do desapegar. Eu vejo muitos casos assim, que a pessoa não sente confiança nenhuma de desapegar do trabalho que ela faz. Por que que ele tem esse problema? Vamos investigar por que que tem isso. Ele não quer deixar de limpar o espaço dele todo, porque ele não confia na outra pessoa. Então, tem vários gaps, que a gente chama de gaps, que são vazios, né? Que precisam ser resolvidos. Esses vazios a gente só consegue resolver quando você passa para um outro patamar de mentalidade. Ah, é muito fácil falar isso. Como que é isso? A pessoa tem que querer muito, Rafael. Ela tem que estudar, ela tem que batalhar, ela tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, né, dela mesma, que é o ponto-chave, assim, o empresário cresce se ele conhece a si mesmo, e mesmo assim tem uns que ainda fica para trás. Ele conhece, ele sabe os pontos fortes, que a gente chama de vazios. Esses vazios não foram preenchidos. E aí ele não consegue prosperar, né? Tem uma parte aí fundamental, emocional também. Por que que eu não consigo deixar, contratar uma pessoa, pagar, para ela fazer um serviço que me consome uma capacidade, por exemplo, se for empresa de serviço, de atender mais 3 clientes e aumentar meu faturamento? Por que que eu não consigo isso? São os vazios, a falta de mentalidade, que essa pessoa tem uma escassez muito grande de desapegar desse trabalho operacional também, eu vejo muito isso. Com certeza, identifiquei. Inclusive, aí eu queria entender um pouco mais, assim, de forma prática, porque isso aí que você falou é muitíssimo importante. Porque eu vou falar da minha experiência. O cliente, ele não faz o controle financeiro, não é porque ele não tem a técnica. A técnica eu dou. Ou então, por exemplo, quando você fala assim, eu quero só a técnica, pronto, tá aqui, ó. Não é exatamente de empresa, mas aqui é o pessoal. Mas é o livro. Eu compro um livro na livraria, tá escrito lá, como fazer um planejamento financeiro empresarial. Pronto. Mas o problema é, eu não faço, não é por causa da técnica, porque a técnica eu poderia aprender. A questão é, o que que me impede de aprender e o que que me impede de aplicar? Aí entra nessas questões de É, mentalidade, e aí eu queria que você, assim, o que que você mais identifica? Por que o empresário, da onde vem esse medo? Da onde vem esse medo de ter dinheiro? Da onde vem esse medo de fazer o processo? Porque eu falo o seguinte, o medo não é de não ter dinheiro ou de viver na bagunça, porque isso é o que a maioria está vivendo. O medo é de ter dinheiro, porque é desconhecido, né? O que que vai acontecer se eu tiver? Mas fala aí, o que que na sua experiência faz eles se afastarem de fazer esse processo de crescimento? Rafael, você já viu muito assim, a gente chega às vezes no cliente, ele procura às vezes uma assessoria quando o dinheiro para de entrar. Enquanto o dinheiro está entrando, ele tira extrato, ele vê que o dinheiro está entrando, ele acha que ele está tendo dinheiro. Isso é uma enganação, uma falsa riqueza, uma falsa entrada de dinheiro, porque na hora que eu faço assim, olha, você não está tendo lucro, olha aqui, você está entrando, seu caixa aqui está entrando, que às vezes passa, quem vende muito produto, às vezes tem um fluxo grande, né, de entrada de dinheiro, mas aí as saídas também, na hora que o dinheiro acaba, na hora que esvazia, que para de entrar, é que ele vai procurar uma saída, não é assim. Ele tem que entender que ele tá entrando dinheiro e se esse dinheiro está gerando o que a gente chama de lucro, que é o que sustenta a empresa, concorda? Nenhuma empresa vive sem lucro, senão ela Sim. vai ser descontinuada. E a maioria, eu não sei se você identifica isso. Por onde que começa o caminho da organização? Quando ele sente a necessidade, quando tem alguns empresários que já têm a mentalidade assim, não tenho, eu não sei o que estou fazendo de errado. Eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então, vamos diagnosticar. É igual você ir no médico. Eu já comecei a passar mal e eu vou no médico só quando eu tenho algum sintoma, concorda? Sim. Sim, então vamos diagnosticar onde que está esse gargalo aí, né?
O dinheiro parou de entrar porque parou de vender, então está vendendo errado, né? E se vendeu muito, não sabe se teve lucro ou não, Rafael. Isso é eu vejo assim também como um grande desafio, e o meu trabalho é justamente tirar as pessoas do desafio e levar ela para o sucesso empresarial. Por que não? Qual que é o objetivo desse negócio? Concorda? E aí eu Claro. insisto até quando a pessoa não quer mais. Se ela não implementa, eu vou lá para dentro, eu ponho a mão na massa. Isso é um diferencial que às vezes muitos consultores, mentores entregam lá, lindo, e vai embora. E aí? Como que eu vou implementar isso? Eu não sei implementar. Quem que pode como que eu vou direcionar isso aqui? Quem que eu vou contratar? Qual que é o melhor perfil para mim expandir minha empresa? Mas o grande problema que eu vejo é a questão da escassez. É esse medo que você falou aí do dinheiro vir. E às vezes o dinheiro está lá, ele não consegue nem ver, porque gasta tudo, né, Rafael? Porque não tem uma gestão, não retém os colaboradores, não retém uma equipe boa. Hoje nós estamos com o maior gargalo que eu já vi na minha vida de contratação de mão de obra, porque nós estamos com as gerações dos anos 80, 90 e os anos 2000, geração dos anos 70 e alguns dos anos 60, concorda? Que ainda Sim. estão no mercado de trabalho, todas trabalhando juntas. Então, eu estou assim, fazendo um estudo minucioso dessas novas gerações para ter o intergeracional, porque eu acredito muito no intergeracional. Um equilibra o outro. Os mais jovens são muito digitais, os sêniores já têm a experiência, a resiliência que os mais jovens não têm. Porque esse gargalo agora de contratação de mão de obra, de alto turnover, de falta de perspectiva dos jovens, isso me preocupa muito e impacta diretamente em todas as empresas que eu trabalho, concorda? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma estatística, assim, quais empresas que têm mais colaboradores? São as que contratam pelos valores, pelas competências, Rafael. Aí quer resolver um problema, quer contratar uma mão de obra muito barata, contrata qualquer um e coloca lá. Você acha que isso vai dar resultado? Me Provavelmente fala. não. É. Isso aí que E você falou é muito aí, legal mesmo, que essa coisa do. Porque assim, tem uma frase que eu gosto bastante que fala que faturamento é vaidade, lucro é conceito e o caixa é o rei. Então, no fim das contas, se não tiver dinheiro no caixa, você tá brincando no parquinho, aí, né? Não tem jeito, não tem como. é, E é isso, assim, a falta de clareza, assim, a falta de gestão leva à nebulosidade. E quando eu tenho nebulosidade, eu não tenho clareza, sofre. Não só sofre, como joga dinheiro no ralo, como, por exemplo, um cliente que eu estava atendendo na semana passada, que tá lá, ele já estava tirando 80 mil todo mês. Só que a despesa é 111, entendeu? Não tô vendo, vai. Se eu não tô vendo, eu tô jogando dinheiro no ralo. E justamente. principalmente quem já faz muito dinheiro tem um poder muito grande de arrumar problema, porque essa pessoa tem acesso a crédito em abundância, essa pessoa tem Uhum. um padrão de vida alto, então tipo assim, eu gasto 7 mil com estética por mês. É, então tem que olhar para a coisa. E aí, Débora, eu queria até reforçar a importância do seu trabalho, por exemplo, e do meu trabalho aqui, que eu falo o seguinte: o problema, como eu falei, não é a técnica, o problema é fazer sozinho. Não faz sozinho, não dá conta. Quem está ouvindo a gente aqui, cara, acorda. Se você já passou alguns meses e não fez ainda, não vai fazer. Entende? Não é porque você não sabe fazer só, você pode aprender, mas é porque na rotina a empresa é um filho, né? Aí tem os filhos de casa, tem a mulher, tem o marido, tem cachorro, tem muita coisa para É. cuidar. E aí eu queria até ouvir de você um pouco sobre isso, assim, o que que você vê que que mais ajuda a pessoa num trabalho quando ela é guiada assim nesse processo? Eu começo primeiramente a trabalhar essa questão do posicionamento. Empresários, líderes que estão aí nos escutando. Um líder sem posicionamento, ele não faz dinheiro, porque a gente faz o dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, concorda? A gente faz dinheiro e lucro. Aí eu reforço isso muito. Por que que eu não posso me posicionar? Me posicionar como um empresário, me posicionar como uma pessoa que vai crescer, como uma pessoa que faz negócios.
Enquanto eu estiver me posicionando no jogo infantil, eu não vou para o jogo do adulto, que é o mundo dos negócios. O que é isso? É dar birra, dou birra, não quero pagar, não quero investir em mão de obra, eu quero gastar com outras coisas, concorda? E aí o posicionamento, meus caros senhores e senhoras, ela é fundamental. Se posicionar. Um líder que é muito herói, que é geralmente que a gente encontra muito líder herói, você já viu como que é o líder herói? Ele quer fazer tudo, ele vai fazendo tudo, vai atropelando as coisas e não para, justamente para ter essa clareza que você cita aí muito bem no seu livro, que é o que é que eu estou gastando e o que é que eu estou ganhando. O que sobra ali naquela equação, né? E aí tem também o líder bonzinho, né? Que é o salvador, que fica passando a mão na cabeça dos liderados, que abre mão de tudo, porque tem medo de perder. Isso é falta de posicionamento, tem que se posicionar claramente. Então, eu começo um trabalho onde eu vou ensinar esse empresário a se posicionar, mas ele tem que ter as ferramentas certas de acordo com o perfil daquele negócio. O mesmo perfil para um negócio de uma empresa, agência de marketing, não é o mesmo para uma loja de roupas, concorda? Então, Sim, eu tenho que personalizar, eu tenho que criar junto com esse líder o seu posicionamento para ele vir para a mentalidade de empresário, sair desse jogo infantil aí. E ainda tem os líderes tóxicos, né, que a gente pode citar vários, que tem a questão do poder, de não desapegar, né, de não descentralizar, né? Então, ele centraliza tudo nele porque ele tem medo, né, de... Então, são várias questões que caem muito também na parte de emoção. A gente trabalha com pessoas, né, Rafael? Pessoas é um conjunto de emoções, não tem como. E se essa pessoa não estiver equilibrada, ela vai desequilibrar todo o negócio dela. Então, o trabalho de mentoria de negócios e liderança vem trazendo lá da base, né? Como que é o seu perfil? Você hoje é um líder assim, assim, assado, vai fazendo um diagnóstico. E aí nós vamos traçar quais são seus pontos fortes, nós vamos trabalhar em cima deles. Mas eu tenho que mostrar também que tem pontos de melhoria, Rafael. Grandes, às vezes são mais pontos de melhoria do que pontos fortes. Então, esse líder tem que se capacitar, ele tem que investir, ele tem que aprender, tem que estudar, Rafael. A gente não estuda infinitamente? com certeza. Exatamente. Eu vejo que isso é um grande desafio, assim, é o empresário sentar na cadeira do estudante. É porque, tipo assim, sabe, eu sei o que eu tô fazendo, Eu né? sei, Beleza, pelos frutos conhecereis a árvore. Então, peraí, tá dando fruto, né? Tá dando resultado esse negócio aí? Não, não tá. Então, cara, tem alguma coisa errada. E a cabeça do negócio o negócio é do tamanho da cabeça do dono, né? Eu compreendo isso. E aí, uma coisa que eu, interessante, baseado no que você falou que veio aqui, é assim, o que eu gosto, um termo que eu gosto bastante de usar, que é a ideologia do trabalho. Então, o empresário, principalmente o pequeno, e eu falo porque eu, para vencer isso, é uma luta aqui. É assim, é o fazedor. Se eu parar de fazer alguma coisa, parece que eu vou morrer. Assim, é muito forte essa ah, ideologia do eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar fazendo. Então, quando eu falo assim, vou parar para olhar para as minhas coisas, eu já aprendi isso a duras penas, mas eu ainda tenho que fazer esforço ainda. Parece que se eu parar para olhar para os meus números, se eu parar para pensar na estratégia ou no que eu tenho que fazer, nossa, vai faltar alguma coisa, sabe? O negócio não vai dar uhum, certo. Então fica fazendo, 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 fazendo. E aí, quanto tempo desse fazendo é o tempo produtivo? Quanto tempo desse fazendo uhum. é o resultado que eu estou tendo, né? E eu já comprovei isso. Eu vejo, não é o número de horas trabalhado que Não. dá, que mede o resultado. É claro que o empresário normalmente trabalha muitas horas mesmo, né? Poucos são aqueles que conseguem trabalhar menos horas, menos que 8, 10 horas ou até mais por dia. Mas não é o número de horas que dita o resultado. E uma coisa que eu uso, Débora, também, que talvez seja assim, essa coisa da modelagem, né? Porque o pequeno empresário também tem muito isso que você falou. Nossa, mas eu vou contratar um funcionário, é caro. Eu mesmo já Uhum. falei isso muito, fui contratar, falei, cara, mas é muito caro.
Mas, cara, peraí, agora vamos pegar uma empresa que tem 2.000 funcionários. Tem um dono essa empresa, certo? Esse cara chegou a ter 2.000 funcionários. É caro o funcionário para ele? Ele só cresceu porque ele tem funcionário, velho. Não tem como. É, Justamente, e aí, justamente. então, assim, eu achei interessante porque o que eu entendi até agora, o que você trouxe é a principal ferramenta de um processo como esse é a pessoa. Então, assim, se o empresário não está crescendo, se ele não tem coragem de avançar, de sair da operação, o principal ponto é o que que tem em você que está te impedindo de fazer esse processo, que está te impedindo de Uhum, crescer. Não é a justamente. empresa, né? É tudo parte de dentro desse ser e é aquilo que ele consegue colocar em prática, né? Isso. E eu vejo muitos negócios bons mesmo, sabe, Rafael, que podem, com pequenas alterações ali, com pequenas, você usou uma palavra muito boa, modelagens, né, sutilezas, vamos dizer assim, essa pessoa pode mudar literalmente os resultados dela. Então, já aconteceu assim, de mudar vendedor de lugar, de colocar um funcionário que é mais analítico, longe dos influentes que conversam muito, e a produtividade mudar e muda os números. Vendedor que não está enxergando, não tem técnica, que não aprimora sobre o produto, não conhece o produto nem o serviço, esse vendedor não vai vender. Ele tem que ter treinamento. Aí você me pergunta assim, treinamento, quanto de treinamento o ser humano tem que ter? Todo dia, Rafael, todo dia. Não tem como. O ser humano precisa de hábitos. Então, um livro que eu gosto muito de usar é Os Hábitos Atômicos. Você fazer 1% todo dia, você vai aprimorando a forma de ter hábitos, que é a disciplina. Se você parar uma semana, você demora muito mais para voltar. Então, é todo dia, tem que acordar e falar, não vou para a luta mais, eu vou para o meu trabalho, eu vou trabalhar, vou ser produtiva. Então, tem que ir mudando alguns conceitos que atingem essa mentalidade que eu te falei. E você falou uma coisa que eu trabalho muito, que chama assim, gestão do tempo. Só que eu uso assim, gestão das atividades no tempo, porque você tem 24 horas, não tem, Rafael? Sim. Quantas horas que eu tenho? Eu não tenho 30 horas. Eu tenho 24 num dia, não tenho? Então, eu tenho que me organizar. É daí que começa tudo. Porque a procrastinação é muito alta, eu vejo. Eu fico, às vezes, um tempo fazendo diagnóstico de olhar mais profundo, se a pessoa tem uma empresa, como que é essa rotina dela. E aí eu vejo vamos usar uma palavra assim, não é desperdício. Eu vejo que ela consome a maioria do tempo dela com coisa que não leva ela à produtividade. Então, porque eu não retiro nada, Rafael, eu peço para substituir. Então, vamos organizar essas atividades no seu tempo. Tudo que você retira, a pessoa sofre muito. Igual quando você vai fazer uma dieta. E o nosso amigo lá, o José, do WTA, me falou assim: Você é a personal trainer do empresário? Eu falei: Sou. Uhum. Ele tem que fazer tantos exercícios por dia para criar massa magra? Tem que criar massa magra mental para ele conduzir os negócios dele. E você sabe que o grande problema das empresas, a maioria fecharem quando abrem, são precoces, fecha muito precoce, é porque não tem gestão, não tem gestão de pessoas, não tem gestão empresarial e não tem a questão do grande G que chama grana. Não sabe controlar as finanças. Não, enquanto o dinheiro está entrando, eles estão assim, maravilhados, pensando assim, eu estou milionário, né? O dinheiro está entrando, a empresa está excelente. Mas aí, na hora que o dinheiro, o caixa, que é o rei, que você falou, adorei essa nomenclatura que você deu para o caixa. Na hora que o rei passa lá para plebeu, é a hora que todo mundo começa a procurar ajuda. Então, por que não organizar antes? E seria excelente se ele conseguisse vir para a mentoria antes, que ele fizesse os orçamentos, né, Rafael, com você. O que eu vou gastar no negócio? Eu tenho perfil para aquele negócio. Eu peguei muitos casos que eu consegui mostrar para a pessoa, olha, você, nesse ramo de atividade, você não vai conseguir. Você vai investir em 300 mil, 400 mil e vai perder ele em pouco tempo.
Por que não investir em outra coisa que tem mais o seu perfil? Você não tem rede de apoio, muita gente não tem rede de apoio, né, Rafael? E aí quer abrir um negócio que demanda trabalhar noturno. A pessoa É, não, assim, a não pessoa não gosta de consegue, acordar cedo e quer abrir uma padaria, né? justamente. E aí tem que ter um filme que eu assisti recentemente, que eu acho que é maravilhoso, todo mundo deveria assistir, é O Palhaço, um filme brasileiro. E o Selton Mello representa o personagem e o pai dele, que são dois palhaços circo, e ele fala claramente, ele não queria mais ser palhaço, ele largou de ser palhaço para trabalhar em outros cargos. Isso é o maior assim, esclarecedor desse tema que a gente está falando aqui, que é perfil. E aí ele sai e vai, e o pai dele fica sozinho. E ele volta, porque ele viu que, o pai dele ainda cita essa frase assim: o gato toma leite, o rato come queijo, e eu sou o quê? Palhaço, então o que eu vou ser? E aí o que que essa pessoa é? Aí ela entra em vários desafios, que eu acho que é uma palavra super complicada, que o meu propósito é tirar as pessoas do desafio. Justamente por que que ela não pode ir para o sucesso empresarial, tem que ficar em desafio? Desafio a gente já tem muitos, vamos transformar, né? Que é o que que eu sou, como que eu funciono, o que que eu sou melhor, cadê minhas habilidades, o que que eu sei fazer melhor. Eu sei fazer melhor, Rafael, é processos, organizar aquilo que está desorganizado. Preencher esses vazios organizacionais, que a gente chama, que estão impedindo dessa pessoa chegar nesse resultado incrível. Perfeito. E você acredita nessa coisa de missão, assim? Porque o que que eu observo? Por exemplo, já atendi empresário que estava passando muita dificuldade. Cara, e assim, Rafael, cara, eu passei no processo seletivo para ganhar 20 mil por mês, 25 mil, e eu não fui, porque eu não ia largar meu negócio. E o cara tá ali, entendeu? Eu falo assim que empreendedor parece que é aquele povo, que pessoa que gosta de sofrer, né? Porque é o maior desafio, assim, se tem uma pessoa que tem desafio na vida, é um empresário, a pessoa que decide realmente abrir um negócio, né? Porque ele vai ter que cuidar de Sim. 1 milhão de variáveis ali, um monte de coisa, que um assalariado não vai ter que cuidar, mesmo ocupando uma posição de destaque. Então, o que que você vê assim, assim, isso é uma loucura, é um chamado, é o que que essas pessoas têm, né, que elas querem empreender? Rafael, nós somos empreendedores. Eu já estou há 23 anos, larguei o CLT, peguei meu notebook e fui bater nas empresas. Falar, olha, eu estou aqui, eu tenho um propósito. Eu acredito mais no propósito, porque você vê lindamente lá missão, visão, valores pregados nas paredes, mas não é nada daquilo. Mas o propósito nosso é único e ele pode ser mudado. O meu já mudou várias vezes, eu faço questão de mudar, porque a gente tem uma rápida mudança, né, em vários cenários muito grande. E o empreendedor, ele não nasceu para trabalhar dos outros, ele nasceu para ser dono do negócio dele. Então, excelente. Quem nasceu, não é? O gato não toma leite, o rato não come queijo. Aham, Então, quem nasceu para ser CLT, vai ser CLT, ele está feliz ali. Mas quem não nasceu para trabalhar como empregado não vai conseguir. Ele é empreendedor. E o empreendedor ele tem uma característica que eu vejo muito comum. Ele vai fazendo as coisas e não vem amarrando as pontas. Aí eu venho amarrando as pontas com toda a força, porque senão ele se perde. O empreendedor ele é muito criativo, ele é muito rápido. Às vezes ele sabe muito daquilo, mas não tem a parte de gestão, né? E isso é o que fortalece. Agora, muitas pessoas, e nós estamos vivendo num cenário hoje que não vai ter emprego para todo mundo. Já há muito tempo você sabe disso, né, Rafael? sim. Há muito tempo você sabe que não tem emprego para toda essa população. As empresas estão automatizando os processos cada vez mais. Nós temos aí a inteligência artificial, que é uma coisa que eu estou estudando agora muito, investir em vários treinamentos para me aprender como que eu posso indicar uma inteligência artificial para o negócio, um ramo de alimentação, um ramo de varejo, como que pode as clínicas de saúde.
Nós temos N aplicativos aí de agenda agora que pode otimizar esse negócio do eu, empresário, né? Que ele quer fazer o marketing, ele quer atender, ele quer ser secretário, ele quer ser a pessoa que limpa, igual você falou. Uhum, Então, nós não temos emprego para todo mundo, Rafael. Isso aí está mais do que evidente. Nós vamos ter trabalho. Isso já é um futuro que está aqui agora. Ele nem está longe mais. Então, minha gente, vamos trabalhar, vamos usar a criatividade. Nós somos bons nisso, não somos? Agora, uma coisa que eu não posso colocar na minha cabeça, uma coisa que eu nunca coloquei, que é difícil. Essa palavra eu sempre troco ela por eu vou conseguir, vou superar determinação, porque enquanto você está achando que é difícil, você não vai caminhar, uhum, ok? Então, nós temos que trabalhar mesmo e tem que ter trabalho, Rafael. E existem inúmeros hoje tipos de trabalhos novos, né? Você viu que nós passamos por uma revolução grande de 20, 10 anos para cá, mudou completamente. com certeza. Pra você tem uma ideia, eu tinha 5 colaboradores fazendo análise de contrato. E aí, hoje no Nossa, chat GPT, eu criei um robozinho lá. Eu pego os PDFs uhum. dos contratos, mando para ele, ele analisa o contrato, me dá o retorno e pronto. É o Em alguns assistente, né? segundos. Em alguns segundos, é. Então, Uhum. essa coisa é uma mudança, né? Realmente que. Imagina que Nós, impacto, o impacto disso na sociedade. E o empresário tem que estar atento nisso, né? Porque realmente. Quando a gente falou aquela coisa de custo de funcionário, eu compreendo que quem paga o salário do funcionário é ele mesmo, porque senão não faz sentido, né? No é, entanto, realmente tem um desafio ali, que é a gestão das pessoas, né? O maior desafio é a gestão das pessoas. Eu falo o é, seguinte, ó, matemática é simples, porque 1 mais 1 é aham, 2. aham. Pessoas, aí é complexo, porque não é matemática, né? Aí é... Mas existem várias formas de você ter aquele colaborador. Eu penso assim, né, nós estamos numa fase que as pessoas não ficam mais de 1 ano e meio, 2 no lugar. Não existe mais aquele colaborador que trabalha 20 anos, 30. Isso aí foi em outras gerações, concorda? Uhum, Mas eu tenho que ter fortalecer e fortalecer nessa equipe para ela ser produtiva dentro do meu negócio, porque essa geração nova, Rafael, eles querem ficar um tempo aqui, eles querem parar, descansar, eles dão valor na qualidade de vida hoje, em fazer uma atividade física, em divertir, em ter lazer. Eles não vão ser aqueles colaboradores antigos que a gente conheceu, que ficava 12 horas, 14 horas no trabalho e queria passar pelo plano de carreira ali, queria subir. Não, eles querem viver e aprender várias coisas, concorda? Então, esse eu vejo que é o grande vácuo que a gente tem o grande vazio que precisa ser trabalhado, e existem diversas ferramentas para a gente trabalhar isso, principalmente em cima dos valores, porque aquele colaborador vai ficar no lugar se ele tiver o valor dele meio que pareado, né, que a gente fala. uhum. Se ele tiver perfil. Então, a empresa também quer que as pessoas tenham os mesmos valores que ela. Então, tem que trabalhar. São várias ferramentas que eu aplico para desenvolver todos esses processos, né? Então, pessoas, processos, são os P's da nossa vida, né? Que são o que a gente precisa trabalhar, são esses pilares. E aí você me fala assim, eu não desisto nunca, até quando a pessoa não quer mesmo, aí eu desisto. Mas enquanto eu tiver condições, eu vou conectar ela com fornecedor, com cliente, com rede de contato, vou ensinar network, ensinar a gestão das atividades no tempo, mentalidade, posicionamento, que são trilhas, né, que eu crio junto com essa pessoa, dependendo da demanda que ela me traz. E tem jeito, sim. Eu não desisto, Rafael. Muito bom. E assim, eu gosto daquela frase também, aquela coisa. Crescer para investir ou investir para crescer? Porque muitas vezes não vou gastar dinheiro com isso, não. Cara, mas é por isso que você precisa, né? Quando a pessoa fala assim, Rafael, eu não vou comprar não o serviço, porque eu não tenho dinheiro para isso.
É por É. isso que você precisa. Se você tivesse dinheiro, tivesse dando certo, se você tivesse ido para a praia e ao invés de ficar com a cabeça na empresa ou no financeiro, você estivesse vivendo a praia com a sua família, você não ia precisar de mim, mãe. Você precisa de mim porque você está na praia e a sua cabeça está lá no financeiro. Né? Você não está presente, você está brincando com seus filhos e está pensando nos boletos, na dor de cabeça, no câncer, no trabalho. Então, o motivo pelo qual a pessoa normalmente não quer é o principal motivo pelo qual ela precisa. Então, isso é muito interessante. E nessa coisa que você trouxe aí do quem nasceu para ser empresário, eu gosto muito de um Uhum, exercício também, não sei se você faz isso com seus clientes, a gente precisa se conectar com a história. Na nossa história está a nossa uhum, verdade, né? Então, por exemplo, eu desde uhum, criança eu já desenhava um negócio, desde criança eu já tinha essa coisa do comércio, tipo, eu vou vender. Na faculdade eu vendia uhum. livro para meus colegas e era afiliado, recebia comissão, então eu sempre tive isso. Quando a gente olha para a história, a gente vai chegando nesse ponto, tipo, é isso que eu preciso fazer na vida, né? Então, esse é um aspecto Uhum. importante também. Bom, ô Débora, eu queria ouvir de você agora, assim, como a gente já está falando aqui há algum tempo, né? Nós tratamos de várias coisas muito importantes aqui, né? Principalmente, eu achei interessante porque o papo que era para ser mais assim técnico, na minha cabeça era isso, né? Acabou virando um assunto voltado para o ser, né? Para a mentalidade, para realmente o que faz a gente crescer, o empresário crescer, é a mentalidade. Mas eu queria que você desse assim, se você tivesse que dar uma chave prática, um recado final, aquele que a pessoa talvez consiga aplicar agora ali no negócio dela, na vida dela, e vai trazer algum resultado, o que seria isso? E claro, fica à vontade para dar um recado que você quiser dizer aí, se tiver alguma mensagem para quem está nos Uhum. ouvindo. É porque se o líder não quiser, Rafael, então não pode contratar assim, o melhor consultor, o melhor profissional, a melhor empresa, trazer de fora, importar, fazer tudo, mas se ele não quiser realmente, porque quem que vai ficar naquele negócio ali, a ideia é passar pelo processo de mentoria, que eu não fique lá a vida inteira, porque ele tem que caminhar sozinho, concorda? A gente tem muita recorrência de alguns trabalhos para planejamento estratégico, que é feito todo ano. E aqui, ó, nós estamos em setembro, na metade da virada do mês, então nós temos 3 meses e meio para terminar um ano. E já vai começar outro ano. Então, eu falo muito, se você não quer ter uma crise de ansiedade, de não ter se organizado, ajustado a sua rota, saber o que é que deu errado, porque muitas pessoas perguntam, eu estou fazendo tudo, eu estou pagando marketing, eu estou pagando tráfego pago, eu estou gerando feed, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas está comprando tudo errado. Está formando uma equipe toda errada, não sabe se tem lucro, então ele não sabe disso. Ele tá olhando só o que é o gasto. Você falou uma palavra aí, gasto. Se enquanto essa palavra vier como eu estou perdendo, esse líder não cresce, essa empresa não cresce. Se ela olhar tudo como gasto, a gente sabe que é da área de negócio, a gente sabe a diferença de um gasto, de um custo, de uma despesa, não sabe? Ele tem que saber também. E Sim, aí, investimento, que é o que eles não sabem. Eu estou investindo para ter um retorno daqui a um tempo de X reais em faturamento, em lucro e etc. Então, a chave principal que tem que virar aí dentro de você é conhecimento. Se você não tem conhecimento, chama alguém que tem conhecimento para te ensinar, para implementar e colocar a mão na massa. Porque não dá para você chegar em janeiro do mesmo jeito que você está hoje. É impossível as empresas permanecerem abertas, por isso que muita empresa fecha. Já tem milhões de estatísticas, a gente pode puxar aqui agora, de tantas empresas, de 10 4 vão fechar. A gente tem vários exemplos aqui. Por que que fecha? Porque não abriu corretamente o seu negócio. Então, vamos correr atrás de começar certo. Por que que eu tenho que começar errado e ir arrumando? Vamos começar certo. Tá, mas eu já comecei errado, e aí? Vamos ajustar essa rota, vamos ajustar esse caminho, né? perfeito. Isso é a Maravilha. mensagem principal. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O momento é aqui e agora. Isso. Não, eu falo assim, ó, aquilo que eu já dei conta de fazer sozinho, eu já fiz. O que eu não fiz ainda é que eu não dei conta, eu preciso de ajuda.
E quem está de fora não está emocionado. É impressionante, assim, eu falo quando eu vou atender casal, né? Eu falo pro cara assim, ó, a sua esposa, ela me ouve, mas ela não te ouve, entendeu? Porque é assim que funciona. Eu tô de fora, eu não tô emocionado, eu enxergo coisas que quem tá dentro do relacionamento não enxerga, porque tem emoção. A Uhum. esposa do cara me ouve, mas não ouve ele. O marido me ouve, não ouve a esposa. Porque é assim que funciona, gente. Então, às vezes o medo é besta, né? Cara, mas eu vou gastar R$ 1.000 por mês, sei lá, ou um valor assim. Às vezes o medo é tão pequeno, né? De dar um, tipo assim, de realmente investir para crescer, que realmente a gente tem que parar para Mas pensar nisso, né? é porque não teve essa clareza também, assim, quanto que eu quero faturar e quanto que eu quero ter de lucro. Se ele tiver essa clareza, ele caminha mais fácil. Ele para de ver isso, esses R$ 1.000 como um gasto. Então, Uhum. vamos embutir isso aqui dentro do investimento que você vai fazer e o retorno desse investimento. Isso, todo empresário tem que ter isso muito claro. Se ele não tem, tá tudo certo. Ele, empreendedor, ele é bom para vender, por exemplo, vamos dar aí os infoprodutos dele, ou mercado de eletrônicos. Ele vende alguma coisa na internet, roupa. Então, ele é bom naquilo, ele sabe comprar bem as roupas, ele sabe o público dele, mas tem gente que começa e não sabe nem qual que é o público que ele tem. Então, eu tenho que fazer esse caminho com essa pessoa. Eu tenho que explicar para ela qual que é o público-alvo dela, como que comunica com esse público, quais as atividades principais da empresa, qual o equipamento que precisa. Coisas que Maravilha. são, que a gente chama de básicas, mas que tem pessoas que não têm essa clareza. Então, vamos clarear isso. Tá tudo certo, eu não sei mesmo, mas eu sei vender, eu sei comprar bem meu produto e revender, é isso que eu sei fazer. Eu sei prestar um bom serviço, eu sou uma excelente profissional, mas eu não estou conseguindo gerir minha clínica, eu não estou conseguindo gerir minha estética, a minha clínica. Então, vamos aprender, vamos fazer a sua expansão. Perfeito. Eu vou deixar os contatos da Débora aí na descrição do vídeo. E se você precisar de ajuda também para ter clareza financeira, para viver em paz com as finanças, também vai ter um link aqui embaixo para você. E é isso aí. Muito obrigado, Débora. Bora Isso, e nós prosperar. somos, Vamos para bora frente. prosperar. E nós somos parceiros, porque eu preciso que a gestão e o gente chegue no resultado incrível que é a grana. É a grana. Perfeito. Aí nós vamos fazer o quê? A gestão da grana, porque senão a grana some. Some, né, Rafael? É isso aí. Ótimo. Então, um Foi abração para você. uma honra estar aqui com você, que eu já te admiro há muito tempo, que eu fico acompanhando você lá no YouTube, nas redes sociais. Já escutei vários vídeos seus, aprendi muito com você, viu? E Muito vamos embora, obrigado. juntos, parceria, collab, né? Que hoje nós estamos no terceiro paradigma, que é a cocriação, né? Com certeza. Então, tamo junto aí. Um grande abraço para você, um abraço para todos que nos viram até aqui e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Muito obrigada.